Bom dia a todos, estamos todos aqui reunidos sob a proteção do Mestre Jesus para continuar falando sobre um tema muito importante que é a consciência. Que a espiritualidade nos guie e nos oriente no trabalho desta manhã. E para iniciar esse trabalho sobre a consciência, eu escolhi a mensagem do livro A Mensagem do Dia, de Irmã Sheila, que se intitula Nada Temas, a mensagem número 14. Irmão de jornada, abençoa a prova redentora que te eleva e equilibra. Quando a subida se fizer mais difícil, faze uma pausa, adentra o santuário silencioso da prece e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam. Esvazia a mente de todo pensamento sombrio. Recebe cada amanhecer como a promessa de novas vitórias. Prepara-te para o repouso noturno, como quem segue novos aprendizados na companhia dos benfeitores espirituais. Nada temas. Segue e confia, abrigando-te sempre no recanto pacífico da tua consciência, onde te sentirás seguro e feliz, porque ali habita o Pai. Então essa mensagem, ela nos traz a relevância da consciência, desse mergulho interior, dessa introspecção, para a gente sentir a nossa consciência, onde repousa o Pai, onde está a nossa essência divina. Então é um exercício diário, é um exercício da mente e não é um exercício fácil. É um exercício difícil, mas pela consciência, se é o abrigo da nossa essência divina, se a nossa necessidade de mergulho interior para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento, não apenas intelectual, mas moral, ela é muito importante de ser abordada. E o tema dessa manhã é consciência e discernimento. E aí eu vou recordar o ensinamento que Kardec nos trouxe na questão 621 do Livro dos Espíritos. No livro 3º, As Leis Morais, capítulo 1, a lei divina ou natural. No item Conhecimento da Lei Natural, a questão 621 é direcionada à espiritualidade superior, onde Kardec diz: onde está escrita a lei de Deus? A espiritualidade responde: na consciência. Kardec continua: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, ou seja, a lei natural, que necessidade havia de lhe ser ela renovada? A espiritualidade amorosamente explica: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrada. Então aí nós vemos as figuras dos grandes emissários, de Deus, que vieram nos lembrar a lei de Deus, que vieram chamar a nossa atenção para o quanto nós estamos infringindo a lei de Deus, que é a única e verdadeira para a nossa felicidade, pois ela indica o que nós devemos fazer e nos mostra o quão infeliz nós somos por não cumpri-la. Ou seja, ela nos mostra o certo e o errado. E cabe a nós, através da nossa consciência, exercermos o discernimento e optarmos por seguir a lei de Deus. Desde a Grécia Antiga, desde a Antiguidade, que os grandes filósofos nos mostravam a importância da consciência e a importância da razão nessa consciência. Mas nós temos que lembrar que a razão, ela só nos transforma se ela para o bem, se ela vier acompanhada do desenvolvimento dos sentimentos. Então, Aristóteles nos trazia: o homem é um animal racional
que para alcançar o pleno desenvolvimento deve utilizar-se da razão. Isso nos é relembrado no livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, Momentos de Consciência, no capítulo Consciência e Discernimento. Então, nós precisamos nos lembrar que o exercício mental, que tem que ser um hábito, que nos leva ao pensar, nos leva à arte de pensar, ou seja, pensar sempre, selecionando o que pensar, esse exercício mental, ele direciona o nosso pensamento, seja para o bem, seja para o mal. E é esse direcionamento correto do nosso pensamento, segundo a lei de Deus que está inscrita na nossa consciência, é que nos leva à conquista da razão. Essa conquista da razão, sustentada nessa arte de pensar, que alimenta a nossa necessidade de pensar e no que pensar, nos promove o discernimento, levando ao nosso pleno desenvolvimento. Então, esse exercício mental diário, que tem que se tornar um hábito, onde nós exercemos constante ação do pensar e o direcionamento do que pensar, nos leva à plenitude, ou seja, ao pleno desenvolvimento. Não é uma verdade única de que nós nunca paramos de pensar. Muitas vezes a nossa arte de pensar está vazia e ela precisa ser preenchida com bons pensamentos, pensamentos corretos, baseados na lei divina que está inserida em nós, na nossa consciência, e que nos leva à conquista da razão, sustentada pelo desenvolvimento dos sentimentos e não dos instintos. Então, o exercício da mente traduz o exercício do pensar. Esse exercício do pensar está sustentado pelo discernimento. O que é o discernimento? É a percepção do ser e não ser, do certo, do errado, do injusto e do justo, onde em nossa mente nós vamos acomodar os fatos e fenômenos existenciais que irão construir o nosso saber, o nosso conhecimento. Então, a arte de pensar nos diz pensar sempre e o que pensar. Essa arte de pensar, ela nos leva a duas ações. Uma ação de educar, onde dentro dela nós vamos ter a disciplina e a determinação. E a ação de combater. Combater a preguiça mental, que nos leva à desatenção e à sonolência. A preguiça mental que nos afasta do discernimento, da percepção do nosso ser, da nossa essência, a percepção da lei divina que está escrita em nossa consciência. Essa preguiça mental, ela propicia o arrastamento às nossas más tendências e aos instintos, nos afastando do desenvolvimento do sentimento. Essa preguiça mental, que leva à desatenção, à sonolência, ela nos leva à anestesia, à acomodação diante do que está acontecendo. Não a acomodação em nossa mente dos fatos e fenômenos, um ajuste entre o que está acontecendo e o que nos é ensinado pela lei divina, para nós conseguirmos discernir entre o certo e o errado, mas uma acomodação de se entregar e deixar-se levar pela onda desordenada de pensamentos não harmoniosos, que vão representar um empecilho à nossa elevação. Então, para esse exercício do pensar, para esse exercício da mente,
que nos permite o desenvolvimento da consciência e discernimento, nós precisamos fazer um exame da nossa conduta. Então, o discernimento faz parte do ser pensante. Ela traduz um amadurecimento, né? Essa consciência, esse discernimento do ser pensante, traduz um amadurecimento psicológico que está envolvido em dois processos muito importantes. O processo de desenvolvimento intelecto-moral, que nos leva ao processo da nossa evolução, que nos conduz à perfeição relativa a qual todos nós estamos fadados. Esse nosso desenvolvimento intelecto-moral, ele nos traz o nosso compromisso social. Ele nos faz perceber a nossa importância e o nosso dever dentro do grupo social. Essa consciência permite a expansão da compreensão do nosso ser, da nossa integralidade, levando ao amor abrangente, sendo que dessa expansão da compreensão até alcançar esse amor abrangente, nós temos o desenvolvimento dos sentimentos. E esse amor abrangente que leva a nossa consciência existencial e, por conseguinte, a nossa conduta saudável, ela tem que ser impregnada pelos sentimentos, ou seja, é necessário o predomínio dos nossos sentimentos. E aí Kardec nos lembra sobre as nossas faculdades através da questão 189, que está no Livro dos Espíritos, mais precisamente no livro 2º, Mundo Espírita, capítulo 4, Pluralidade das Existências, no item Transmigrações Progressivas, Kardec questiona a espiritualidade. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? A espiritualidade nos esclarece que isso é uma construção, como nós falamos anteriormente. Não, pois que o espírito, como para o homem, também a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. A gente acabou de mencionar que o desenvolvimento intelecto-moral é um processo essencial para o processo da evolução moral, evolução espiritual, para atingirmos a perfeição relativa. É onde nós vamos expandir a nossa compreensão, desenvolvendo os sentimentos para vivenciar o amor abrangente. Então, a partir do desenvolvimento intelectual vem o desenvolvimento moral. Então, nós temos a inteligência se desenvolvendo pouco a pouco, a transformação dos instintos em sentimento, a percepção da nossa consciência e o discernimento. E a partir daí o discernimento alimentando a consciência alimentando o discernimento para que nós possamos ter a percepção. E se nós formos consultar o livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel, no capítulo 2.3, Cultura, o item 2.3.1 desse capítulo, ele fala sobre a razão. Porque a razão é muito importante na consciência.
mas a razão acompanhada pelo desenvolvimento do sentimento. E Emmanuel nos elucida sobre isso, dizendo que a razão é uma base indispensável para a evolução, mas só o sentimento cria e edifica. Então é importante que essa expansão da compreensão seja sustentada por um amor abrangente, que só se edifica através da transformação dos nossos instintos em sentimento, que também deve ser acompanhada pela razão. A conquista do humanismo está sempre presente nos processos evolutivos da humanidade. Ou seja, esse processo evolutivo, que é acompanhado por esse desenvolvimento intelectual, sustentado pelo sentimento que cria e edifica, leva e revela o estado moral das criaturas, propiciando a iluminação do caminho da inspiração para a evolução. Então, não há como separar, durante o desenvolvimento dessa arte de pensar, a razão do sentimento. Não há como separar a razão do sentimento para a percepção da nossa consciência e o uso dessa consciência para o discernimento, para a percepção do nosso ser, da nossa essência. Essa percepção do nosso ser, da nossa essência, esse mergulho interno, essa introspecção, essa aceitação de que nós somos essência divina, fazemos parte da criação e ao mesmo tempo somos coautor desta criação, essa importância de nós sermos fadados à perfeição, de onde provém as nossas mais altas aspirações, é das profundezas da nossa alma, onde está a nossa consciência, que vem esse desejo de saber, esse nosso desejo, esse nosso ansejo, esse nosso sentimento de belo e do bem. É lá que estão as nossas mais altas inspirações, porque lá está mergulhada a nossa natureza divina, que tem a necessidade de evoluir, de descobrir e de aprender a luz, a justiça, o sentimento puro, o sentimento verdadeiro, que ainda nós não conseguimos descobrir em nossas existências terrestres. Esse mergulho na nossa alma, essa percepção de que na nossa alma estão as nossas mais altas aspirações, elas estão muito bem definidas e elucidadas no livro O Problema do Ser do Destino, de Leon Denis. Então, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, na terceira parte desse livro, ele fala sobre as potências da alma. No capítulo 21, o capítulo se intitula A Consciência, o Sentido Íntimo. Ele traz uma mensagem sobre o significado das nossas vidas, o objetivo das nossas vidas. Então ele nos diz: suas vidas têm como objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há divino, o aumento do domínio que está destinado a exercer de dentro para fora de si, por meio de seus sentidos e energias latentes. A gente acabou de dizer que as nossas mais altas aspirações estão
nas profundezas da nossa alma, onde está a nossa consciência, onde está a nossa essência divina, onde está escrita a lei divina. Daí provém o nosso desejo de saber, o nosso sentimento, o nosso ansejo pelo belo e pelo bem. Então esse é o exercício que tem que vir de dentro para fora. Daí ser tão importante esse mergulho interior, essa introspecção, esse exercício da nossa mente em analisar a nossa essência. Então, Leon Denis nos traz isso de forma muito clara no capítulo 21, capítulo extenso, muito denso, onde ele permeia sobre as várias formas da manifestação da nossa consciência e como utilizá-la, né? No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ainda nesse livro, ele nos chama a atenção sobre a consciência. Ele nos traz a definição dada por William James no livro L'Expérience religieuse, de 1907, a experiência religiosa, onde William James nos esclarece de forma muito inspiradora que a consciência é o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar e querer. É uma e indivisível. A pluralidade de seus estados nada prova. E ele persiste, ele prossegue nessa definição. E nós vamos ver que essa definição está em consonância com o que Emmanuel nos disse, que a razão é indispensável, mas somente o sentimento edifica, transforma. Esse sentimento que William James nos traduz, nos diz que a consciência não é somente a faculdade de perceber, mas sim o sentimento que temos de viver, de agir, de pensar e de querer. Então, essa parte da percepção do ser como essência divina, onde ocorre uma expansão da compreensão e o amor passa a ser mais abrangente, pois nós já estamos sentindo a nossa essência, nós já somos capazes de transformar os nossos instintos em sentimentos. E a única forma de ter, de sentir e de vivenciar o amor abrangente. Enquanto nós não conseguimos isso, nós vivemos um conflito, um embate, um dilema, que é necessário para a nossa edificação, para nosso amadurecimento. E Leon Denis continua nos esclarecendo no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ainda no capítulo 21, a consciência, o sentido íntimo, ele nos mostra que nós temos uma superfície externa, onde nós temos os nossos desejos pueris, mas também nós temos os nossos desejos mais edificados, onde nós temos as nossas esperanças, os nossos temores, as nossas necessidades, as nossas aflições e paixões se manifestando. Mas nós temos, além dessa superfície externa, onde isso aflora, nós temos a nossa consciência no nosso santuário interno. Por isso que o nosso santuário interno é onde está a nossa paz. Essa consciência integral e serena, que revela a nossa relação com o divino,
onde repousa o princípio da sabedoria e da razão. Então, nesse santuário íntimo, nós temos a nossa consciência, onde os nossos sentimentos são desenvolvidos para a nossa plena edificação, que é acompanhado pela sabedoria e razão. Mas essa consciência sustentada pelo sentimento e pela sabedoria e razão é que se torna serena e integral e que nos ajuda a superar esses anseios, essas aflições, essas paixões que são reveladas na nossa superfície externa. São dois planos que precisam se ajustar, porque a oposição desses dois planos, do que se revela na nossa superfície externa em termos de desejo, de esperança, de aflições, de temores, que é altamente influenciado pelas nossas paixões, pelo nosso materialismo, enquanto isso viver em oposição ao que está no nosso santuário interno, que é a nossa consciência, que precisa ser sentida e vivenciada de forma integral e serena, e que sustenta a nossa razão para o nosso desenvolvimento da nossa sabedoria, para que nós tenhamos percepção e discernimento. Enquanto isso viver em oposição, nós estaremos em sofrimento, em miséria moral. Então, a consciência, ela precisa se desenvolver em vários planos, mas esses planos precisam estar em unidade, como nos explica Leon Denis ainda nesse capítulo 21, a consciência. Nós temos o plano intelectual e o sensorial, que é a área do nosso cérebro considerada como sendo a responsável pela a percepção, o recebimento e a integração das nossas sensações, onde nós vamos concentrar essas sensações externas, coordenar essas sensações, definir, perceber as causas dessas sensações, ponderar sobre seus efeitos e transformar essas sensações em sentimentos. Para isso, nós precisamos usar o nosso plano intelectual. Então, nós vamos ter uma integração do sensorial perceptivo ao nosso plano intelectual, sustentado pela razão. Isso nos levar aos sentimentos, à expansão da nossa compreensão, que nos permite construir o nosso juízo, sustentado e edificado pelo sentimento e socorrido pela razão, transformando a nossa alma em sujeito e objeto ao mesmo tempo, onde nós somos trabalhados e onde nós trabalhamos. E isso só é possível através do nosso exercício da mente, do nosso exercício do pensar, das operações mentais que nós somos capazes de realizar. Esse desenvolvimento do eu é acompanhado pela nossa consciência moral e espiritual. Então, esse desenvolvimento do eu, a percepção do meu ser e o desenvolvimento da minha consciência moral e espiritual, do meu compromisso com a lei divina, ou seja, que essa introspecção que me leva à percepção da minha essência divina é um processo árduo e difícil, que são precisas várias e várias existências de alta dedicação, de alta disciplina, de alta abdicação, abnegação, é que leva ao desenvolvimento da nossa personalidade completa. O desenvolvimento da nossa personalidade completa é que nos leva à percepção do nosso ser neste mundo moral.
Essa personalidade completa é o desenvolvimento da nossa faculdade. E essa percepção do nosso ser moral, divino, neste mundo moral que é preciso ser construído, nos faz entender, compreender e vivenciar as leis divinas e suas causas. Então, nós precisamos perceber o que nos cerca, não apenas com os nossos órgãos dos sentidos, né? Olhos, ouvidos, boca, olfato, né? O paladar, o tato, mas com órgãos de sentidos muito mais profundos que permitem que essas percepções do mundo externo nos faça perceber o nosso mundo moral, que é edificado nos sentimentos e na compreensão das leis morais. Então, essas percepções, elas são transmitidas ao espírito, que codifica e interpreta. Porque perceber somente o que nos cerca com os sentidos físicos, ou seja, com o sensório ou sensorial superficial, apenas distingue a aparência das coisas, não nos permite a real interpretação dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos instintos, que precisam ser trabalhados por essa arte de pensar, essa arte de discernir, e com isso interpretar a mensagem que está sendo nos trazida. E com isso nós centralizarmos essas informações de forma a interpretá-las. E isso fazer parte do nosso desenvolvimento intelectual e moral. Porque a existência só é real quando ela é consciente, quando ela se torna consciente para nós. E Jung nos traz que a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam para cima, que vêm lá do inconsciente. Ou seja, faz parte do processo de individuação, não de individualização. Ou seja, o processo de você se tornar consciente de ser único, de que você é um indivíduo no processo, de que você tem uma identidade, ou seja, ao nascer da sua consciência. A partir desse processo de individuação, você se torna mais perceptivo para o discernimento, para a reflexão, e isso levar você a um aprimoramento, não apenas intelectual, mas moral. É isso que sustenta o desenvolvimento emocional e ético do homem, nos revelando a importância da consciência. E quanto mais isso progride, mais liberação dos conflitos nós temos, mais saudável se torna a nossa vida, a nossa existência. Então, esse centro de percepção físico-espiritual precisa estar em harmonia. Esse centro físico que nos faz perceber as aparências do que nos cerca, mas que é extremamente importante para despertar a nossa percepção espiritual. Então, esse sensório físico, esse sensório espiritual, ele precisa estar em união, formando um centro de percepção que nos permite codificar essas informações que nos são trazidas e que nós somos capazes de perceber e interpretar. E com isso, formar a nossa consciência. Mas para que isso aconteça, essa interação do que é percebido físico, a nível físico, e o que é percebido e interpretado a nível espiritual, só é
possível através da introspecção. A introspecção nos mostra a assinatura de Deus no nosso íntimo. É através dessa introspecção que nós somos capazes de canalizar o nosso amor interior, nos traduzindo a razão do nosso existir, nos mostrando a nossa consciência moral. Então é preciso que a gente olhe para dentro de si, faça um exame íntimo para que tenhamos essa consciência moral. Ou seja, é preciso deixar não apenas o sensório físico que nos dá uma distinção aparente do que nos cerca, mas que é extremamente importante, mas também deixar o nosso sensório espiritual, que nos traz verdadeiro sentido da nossa existência, também aflorar. Ou seja, esse sensório que está ligado à nossa consciência, mas isso só é permitido através desse mergulho interior, desse mergulho íntimo, onde nós somos capazes de canalizar o nosso amor, percebendo a assinatura de Deus, ou seja, a nossa essência divina. Esse processo é um processo longo, difícil e árduo, porque muitas vezes mergulhar no nosso íntimo nos faz ver coisas que nós precisamos ainda ocultar, por culpa, por dor, por não saber lidar com aquilo. Mas isso faz parte desse processo de conscientização e discernimento intelecto-moral que é abordado por Leon Denis em Um Problema do Ser, do Destino e da Dor. É esse processo de conscientização e discernimento intelectual e moral que aflora cada vez mais a cada momento que nós fazemos esse mergulho, essa introspecção, é que revela o nosso comportamento. Qual é o comportamento que adotamos nessa existência corporal? É esse comportamento que vai atenuar as nossas falhas, vai permitir os nossos resgates, vai permitir o nosso êxito nas nossas provas, atenuando as nossas falhas. É esse comportamento que pode nos levar à atenuação das nossas falhas ou agravamento dos nossos débitos. Mas esse comportamento é fruto desse processo de conscientização, desse exercício da mente, do exercício do pensar. É a extensão e o desenvolvimento crescente do nosso sentido espiritual, ou seja, da nossa essência. No momento em que nós tomamos consciência do nosso ser, a nossa existência passa a ser real. Ela passa a ter um sentido. É essa extensão e desenvolvimento, baseado nesse desenvolvimento, né, nesse discernimento, nessa concretização da nossa consciência, que permite a renovação do nosso ser, que permite que essa renovação seja feita de forma iluminada, interior e progressiva, vindo de dentro para fora. Esse é o marco da nossa evolução espiritual. É para isso que nós estamos destinados. Dona Joana de Ângeles nos traz, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Ilumina-te, capítulo 28, muitos conhecimentos sobre a consciência. O capítulo se intitula Consciência de Dever. Então, nesse processo de aprimoramento intelecto moral, que permite o aflorar da nossa consciência, levando ao discernimento e percepção do ser, do justo e do injusto, do certo
e do errado, do que é ser e do que é não ser, desse processo de individuação, isso é um processo carregado de deveres. Porque nós, nessa infância espiritual que vivemos, nós gostamos muito dos direitos. Mas não nos lembramos de que para cada direito temos deveres. Então, ao direito de reencarnar, de atenuar, de resgatar as nossas falhas, de nos aprimorarmos, há vários deveres acoplados e deveres que devem estar conscientes. Uma consciência que se relaciona aos aspectos biológicos e comportamentais do homem, mas que vem acompanhado dos fenômenos mentais e emocionais, que são sustentados pela razão, mas edificados pelo sentimento. É essa aquisição que nos leva ao conhecimento da realidade, onde nós somos capazes de selecionar os valores edificantes dos não edificantes, onde nós nos percebemos como espírito individualizado, como um ser pensante, um ser consciente, onde nós seguimos a consciência do dever de uma forma reta, pois somos capazes de discernir entre o certo e o errado, o justo e o injusto. Isso revela um estágio de amadurecimento psicológico, onde nós somos capazes de executar a vontade de Deus com disciplina, porém sem sofrimento, posto que nós já realizamos o descobrimento do objetivo primordial da nossa existência. Então isso passa a fluir de dentro para fora sem sofrimento. Mas para isso nós precisamos ter disciplina, abnegação, resignação. E para fazer tudo isso nós precisamos de autoconhecimento. O exercício do dever, a consciência do dever, o discernimento, esse mergulho interno, essa introspecção que permite com que o amor venha a fluir, onde nós somos capazes de perceber a assinatura de Deus no nosso íntimo, só é possível através do autoconhecimento. E esse autoconhecimento só se dá por esse exame íntimo que é feito através desse mergulho, dessa introspecção. E isso só resulta de acuradas reflexões que nos levam a assumir o que realmente nós temos no nosso interior e que precisa ser renovado. Ou seja, nós precisamos de autoiluminação, para construir a nossa sabedoria e ter e adquirir a nossa plenitude. Ou seja, o processo de aquisição de plenitude nos é impositivo, faz parte da nossa evolução. Nós estamos fadados a isso. Mas isso só é possível através do autoconhecimento, da autoiluminação, dessa introspecção que nos faz enxergar a assinatura de Deus no nosso íntimo, que nos faz sentir essa essência divina para que a nossa compreensão se expanda. Sejamos capazes de viver um amor abrangente a partir da transformação dos nossos instintos em sentimentos e dessa individuação que vai nos permitir nos perceber como ser único da criação, porém coautor desta criação, fadados à perfeição relativa para ter uma existência saudável em consonância com os propósitos da nossa existência, propósitos que estão escritos, explícitos na lei divina que está escrito em nossa consciência. Para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem de Dona Joana de Ângeles, onde ela nos diz: não troque a paz da
tua consciência de amanhã pelo prazer corrupto de hoje. O que não é moral jamais proporciona harmonia. Muita paz a todos nós, muita consciência da responsabilidade do nosso existir. Que o Mestre Jesus, em nossa infinita misericórdia, permita que a espiritualidade superior sempre converse conosco, sempre nos ilumine e que nós sejamos capazes de fazer esse mergulho interno, essa introspecção que vai nos permitir ouvir toda a orientação do bem que está à nossa disposição. Que Deus nos ilumine, nos guie, hoje e sempre. Que assim seja.